Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre a volta às aulas, em meio à polêmica sobre a reabertura das escolas que tiveram suas atividades presenciais suspensas devido à pandemia do novo coronavírus. Depois de meses de isolamento social, o estado do Amazonas foi o primeiro a fazer a retomada das aulas presenciais. 20 dias depois, mais de 300 professores foram diagnosticados com a Corona-19. Um mapeamento da Prefeitura de São Paulo mostra que mais de 64% das crianças infectadas pelo coronavírus na cidade de São Paulo são assintomáticas. O levantamento mostra ainda que mais de 25% dos alunos moram com pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Diante desta realidade, teremos uma volta segura às aulas presenciais de São Paulo? Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o José Donizete Fernandes, que é presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo. O médico infectologista Marcelo Otsuka, que ele é infectologista pediátrico, vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo e membro da Sociedade Latino-Americana de Infectologia Pediátrica, além também de ser coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Você vai conferir também as notícias do mundo com o repórter Alexandre Soares, direto de Nova York, da Rádio ONU, os destaques do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira e a participação do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel, bom dia, José Donizete, bom dia, Marcelo, e bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão aqui na Rádio Brasil Atual. Frank, vamos começar com uma boa notícia. Esse mês estamos comemorando 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. É uma notícia muito boa, porque há 30 anos nós estamos com um código que, de uma certa forma, consegue defender os direitos do consumidor. Muitas vezes é atropelado, sem dúvida, mas a existência dele é importantíssima para a defesa de todos nós, brasileiros e brasileiras. Bom dia, Donizete. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, Joel. Bom dia a todos e todas. Manifestar aqui nosso sentimento e o profundo luto por milhares de pessoas e vidas perdidas em função da Covid-19, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso luto em relação às famílias e essas vidas perdidas. Um bom dia aos profissionais de educação também. Feito esse registro, você é a favor ou contra a volta às aulas neste momento, as aulas presenciais em São Paulo? O SIMPEM defende que a rede não está estruturada para o retorno, nesse momento, às aulas presenciais. Nós somos contra o retorno, esse ano, das aulas presenciais na cidade de São Paulo. Bom dia, Marcelo Otsuka. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, prazer estar com vocês. Marcelo, você antes do programa me dizia que é a favor e que a Associação Brasileira de Infectologia deve soltar esta semana um documento mostrando o que de mais importante deve ser feito se a abertura das aulas acontecerem no estado de São Paulo e no município. Na verdade, nós temos que pensar no quanto que as crianças estão prejudicadas, tá? Então, nós somos a favor do retorno, mas nós temos que ter algum suporte mínimo para que isso aconteça. E esse suporte, ele já tinha que começar a ser feito há muito tempo atrás, né? Então, a proposta vamos caminhar para fazer isso para ter um momento propício das crianças voltarem. No documento que vocês devem soltar essa semana, vocês falam de 6 itens importantes que devem acontecer para que as aulas voltem a acontecer aqui no município e no estado. Uma garantia de acesso à escola, capacitação dos professores, equipar a escola com prevenção, com máscara, álcool, etc. O ensino misto, que eu achei uma coisa interessante, que a criança vem de que lar? A lar de alguém que já teve o coronavírus. O inquérito epidemiológico, a volta é uma volta de risco. Enfim, esse documento mostra
que se não foi feito isso antes, como você disse, vai ser muito complicado voltarem às aulas agora. O importante é a gente entender que tudo isso é factível de ser feito. Ele precisa ser feito e precisa ser encaminhado. O quanto disso já foi feito, a gente não tem certeza, mas que isso caminhe, que isso tem que andar. Porque as crianças estão, primeiro, aumentando a desigualdade social. Muitas crianças estão prejudicadas. Muitas crianças, a melhor refeição que elas têm, ou talvez a refeição de melhor qualidade que elas tenham, é a merenda, é a refeição da escola. Então, muitas crianças estão desnutridas. Terceiro, nós estamos vendo um comprometimento do desenvolvimento neurológico, psicológico, muito sério para as crianças, além das desigualdades no aprendizado e as alterações no desenvolvimento, que nem todas as crianças têm acesso ao ensino à distância. A gente calcula em torno de 4 milhões de crianças e adolescentes que sequer têm internet. E mais grave ainda, agressões, abusos que estão acontecendo com essas crianças. Então, são todos cuidados que a gente tem que pensar na criança. Então, de uma forma geral, a criança precisa voltar, mas que isso seja feito de uma forma correta. Muito bem. Uma forma correta. Quem deve saber se os professores foram capacitados para receber essas crianças em aulas presenciais é o Donizete, que é presidente do sindicato. Donizete, essa capacitação foi feita? Os cuidados foram tomados? Joel, a capacitação em termos psicológicos dos profissionais de educação, formação no que se refere ao enfrentamento dos traumas ocasionados por essa mortandade geral causada pela pandemia, não ocorreu ainda. O que a SME diz que está fazendo, e é muito limitado, é preparar fisicamente as escolas. Nós temos 1.600 prédios diretos, nós chamamos próprios da prefeitura. A SME diz que está fazendo reformas em 355, isso é um terço das 1.600 escolas. E as reformas que a SME diz que está fazendo, a adequação, ela não garante essencialmente a redução dos alunos por sala de aula. Por que razão? Porque para combater o Covid, antes de haver a vacinação em massa, é preciso ter distanciamento social. Nossas escolas têm 35 alunos no ensino fundamental 1 e 2 e médio. No SEIs, que nós chamamos de SEI aqui, as creches, tem 12 bebês, no chamado mini grupo 1, que é de 0 a 1 ano de idade. Na faixa mais avançada, 2, 3 anos, tem 24 alunos por sala de aula. Essa questão fundamental do distanciamento social, a SME não resolveu. A SME tem tangenciado a questão da merenda, como disse aí o doutor Marcelo. Então, o que é tangenciar? Tangenciar é o tal cartão de merenda, um valor muito baixo, visto que muitas dessas crianças se alimentam, como disse o médico, nas escolas. Essa questão alimentar, a SME não responde como será o retorno para garantir a segurança alimentar. Nesse momento, não há segurança alimentar em função apesar do programa de SME do cartão merenda atender 700 mil crianças. A rede tem 1 milhão de alunos. Isso é limitado, não dá conta de garantir. Com relação ao ensino remoto, pontuou bem o médico, 4 milhões sem internet. A cidade é muito desigual, muito assimétrica. A desigualdade é a marca fundamental da sociedade brasileira, mas dentro dessa desigualdade ainda existem assimetrias. Existem aqueles que são mais desiguais ainda, os miseráveis, aqueles que estão fora de qualquer tipo de alcance do Estado. Muitas crianças nossas, elas não conseguiram ser atendidas pelos programas que a SME criou, cesta básica, cartão merenda. Por quê? Porque eles não têm endereço, Joel. Eles moram em vielas onde o correio não chega, onde a escola não chega. O contato da escola com esse aluno, quando presencialmente ele vai à escola. E no meio da pandemia, com queda de renda da população, as pessoas estão mudando, elas estão vindo cada vez mais para favelas, para barracos, concentrando mais ainda e causando mais contágio e contaminação e transmissão do vírus. Então, a questão da cidade de São Paulo, ela é gritante, ela é quase uma questão catastrófica. Retornar agora, sem o inquérito sorológico que o médico disse, retornar agora, sem distanciamento social, e a SME deveria, nesses 6 meses,
fazer isso tudo que o secretário colocou. Eles têm tangenciado isso. A formação não é adequada. Existem mais de 6 mil profissionais de educação chamados readaptados. E desse percentual de readaptados, existem as comorbidades, aqueles que têm mais de 60 anos. Então, o quadro é dramático na secretaria. E a secretaria tem tratado isso de maneira bastante superficial. Não tem atendido Você está colocando corretamente. uma coisa importante, você está descrevendo o caos social provocado pela pandemia, mas também nós precisamos ver que essas crianças são da população de baixa renda e usam a escola para fazer sua alimentação básica, a melhor alimentação que a criança tenha na escola. Donizete, você tem um registro de professores infectados na escola municipal? Não, esses dados, esse e-mail não tem passado para nós, nem a saúde tem passado para nós os dados de infectados, os dados de mortes específicos dos profissionais de educação. Nós não temos esses dados. Você tem, existem, como você me disse, 80 mil professores no município de São Paulo, 60 mil são associados. Vocês consultaram a categoria, os professores, a respeito deste problema da reabertura das aulas? Nós temos tido permanentemente um contato com os nossos profissionais através do online das nossas plataformas digitais do sindicato. Temos acompanhado o que a SME tem feito nesses 6 meses. A SME fez o que ele chamou de ouvir a rede. E por onde o secretário passou, pelas 13 diretorias regionais, o sentimento da rede é que há uma insegurança generalizada e ninguém quer retornar. Aliás, 79% dos pais, em pesquisa do Ibope, diz que não retornariam nesse momento, não mandariam seus filhos para as escolas. E mais do que isso, a SME mandou, o governo Covas mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei que permite que os pais, aprovado na Câmara Municipal, aprovado, e permite que os pais possam escolher se mandam ou não mandam seus alunos para as escolas, seus filhos para as escolas. Isso também é uma questão séria. Por que razão? Porque a população menos favorecida, ela entende escola como avaliação, entende escola como aprovação ou como reprovação. Se no meio de uma pandemia o poder público sinaliza que é de competência do pai, não pode ser de competência dos familiares, a escolha de mandar seus filhos para a escola, até em função dessa questão da assistência social, isso desestimula a população a querer mandar o seu filho. Olha, o ano já está perdido na avaliação dos pais. E se é uma questão de educação, é reprovação, e se ele não será reprovado, então qual o estímulo que eu tenho para mandar meu filho para a escola? Então, a rede, na sua totalidade, não concorda com o retorno às aulas nesse momento. Muito bem. Marcelo, eu quero te ouvir a respeito desse documento que vocês devem lançar essa semana, com os cuidados que devem ser tomados se as aulas retornarem aqui no município e no estado de São Paulo. A sociedade brasileira foi chamada para conversar com o governo a respeito desses cuidados? Na verdade, não, né? A proposta, inclusive, é que as sociedades elaborem esses documentos até para, de alguma forma, assessorar o retorno às aulas, porque nós temos observado que muitas coisas não estão caminhando como deveriam. E isso é uma constatação, como o próprio Donizete acabou de comentar. Tem alguns fatores que carecem de andar muito melhor, né? E eu acho que isso acaba sendo um problema muito sério. Por exemplo, você determinar que o pai decida, a partir do momento que o pai não recebe todo o conhecimento técnico adequado para decidir. Outra coisa que a gente tem que considerar é que, desculpa até fazer um comentário pessoal, mas eu acho muito estranho tantas pessoas indo para a praia, tantas pessoas indo para bares, festas, pancadões e tudo mais que tem acontecido naturalmente e as escolas fechadas, né? E daí a gente vai falar, eu tenho medo que meu filho pegue, mas eu estou indo no bar, eu estou indo na praia, os meus filhos estão indo na praia, e acaba sendo um contrassenso a gente ver algumas condutas do jeito que estão sendo realizadas. E a gente tem que lembrar que
o ensino tem que ser uma prioridade. A criança tem que ser uma prioridade. Muito Eu acho bem. que é fundamental que a gente Essas contradições é pense que a gente tem que levar em consideração. Ou seja, eu vou para a praia, mas não levo meu filho na escola. Agora, depende de que classe social nós estamos falando. Se é da população de baixa renda, da média ou da alta, o Marcelo. Agora nós vamos ouvir uma matéria da ONU, direto de Nova York. A OMS, nas Américas, apoia países a implementar telemedicina durante a pandemia. O Alexandre Soares, da Rádio ONU de Nova York, traz as informações. Desde o início da pandemia e o confinamento social, muitos consultórios passaram a atender à distância por meio de um serviço de telemedicina, no qual o paciente conversa com os médicos em chamada de vídeo. Na América Latina e no Caribe, um novo serviço foi desenvolvido pela OPAS em cooperação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, agências e especialistas das Américas e da Espanha. Em comunicado, o diretor do Departamento de Evidência e Inteligência para a Ação em Saúde da OPAS, Sebastián García Saíço, disse que a telemedicina também leva o atendimento a locais remotos e sem cobertura de saúde. Segundo ele, é uma forma segura e eficaz de avaliar casos suspeitos de Covid-19 e outras doenças, até que os serviços sejam retomados. A nova plataforma caracteriza de 1 a 4 o nível de preparo das instituições. Além disso, facilita a identificação de potenciais lacunas ou áreas que requerem atenção e apoio técnico de especialistas. Também apresenta uma oportunidade para as instituições que desejam se autoavaliar redefinir as suas prioridades. O instrumento consiste em uma série de questões organizadas em 6 categorias. Os resultados são depois analisados por equipas multidisciplinares de especialistas que definem os passos a seguir. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. O Franklin Valverde, a iniciativa é muito interessante, mas um número expressivo de brasileiros não tem acesso à internet ainda. Então eles ficariam fora do telemedicina, né? É verdade, essa que é a grande questão, né? Muitas dessas tecnologias, elas atingem digamos, a classe alta que tem acesso a essas tecnologias e a países que já estão mais desenvolvidos dentro da tecnologia, principalmente os países da Europa e Estados Unidos, né? E mesmo nos Estados Unidos, aquela faixa da população que tem um acesso a esses benefícios, né? Uma boa parte da população fica de fora também. No Brasil, então, nem se fala, né? Aqui tudo chega depois, né? E aqui também é só para uma pequena faixa da população que tem acesso a essas tecnologias. Joel, em relação à volta às aulas, você tem uma enquete feita pelo Observatório, né, e os resultados dela. Exatamente. Nós, do Observatório do Terceiro Setor, nós realizamos uma enquete no Facebook no mês de agosto e nós tivemos o seguinte resultado. Das pessoas que se manifestaram, 91% das pessoas ficaram contra a volta às aulas e 9% se disseram a favor. Entre essas pessoas que participaram dessa nossa enquete no Facebook, nós temos aqui 2 depoimentos. Nós temos um depoimento da Maria Antonieta Tepedino, lá da cidade de Bauru, aqui no estado de São Paulo, que comentou o seguinte: o retorno às aulas é muito prematuro, porque além da Covid-19, existe agora uma doença derivada da Covid que atinge sobretudo crianças e adolescentes. Enquanto não tivermos a segurança da vacina, as aulas deverão ser esquecidas. E o outro depoimento que eu coloco aqui para os nossos espectadores é o depoimento dado pelo André Sandro, lá da cidade de Belém, lá do Pará. Ele diz o seguinte: as escolas públicas não têm a mínima condição de gerenciar os cuidados necessários para o retorno às aulas. Em relação às unidades particulares, acredito que, se comprovadas todas as condições, não acho justo. Porém, a vacinação em massa no Brasil só no segundo semestre de 2021 ou no final do ano, para não quebrar o sistema privado de educação e deixar milhares de profissionais desempregados, pode ser válido o retorno dessas instituições. Ele faz uma contemporização, né? A situação é ruim, mas para não prejudicar, digamos, o emprego e o trabalho dessas pessoas que atuam no setor privado, pode-se voltar. Situação bastante complexa aí que o José Donizete e o Marcelo podem estar colocando a respeito dessa volta às aulas, né?
que ela é necessária, mas que condições nós temos de fazer isso hoje, né, Joel? É verdade. Ô, Marcelo, eu quero te ouvir a respeito as experiências que estão sendo feitas em relação à vacina Oxford, elas foram suspensas. Isso deve atrasar a implementação dessa vacina, né? Parece que estava na terceira fase. Como é que você vê isso? Nós podemos ter um atraso na vacinação em massa no país devido a esse atraso? Primeiro, eu gostaria de comentar a respeito do que uma das entrevistadas falou, a respeito da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ou também conhecido como síndrome inflamatória multissistêmica similar ao Kawasaki associado ao coronavírus, tá bom? Nós temos até o final de agosto descrito menos de 150 casos, com em torno de 9 óbitos que aconteceram, tá? Isso é muito menos quando a gente pega todas as manifestações e a mortalidade em crianças e adolescentes que o coronavírus tem determinado em 2020, e a gente compara com 2019 os óbitos por influenza, lembrando que em 2019 nós não tínhamos coronavírus, mas o influenza dá um quadro muito parecido com o coronavírus. Nós tivemos mais óbitos e mais complicações o ano passado. Por quê? Porque esse ano as crianças estão isoladas, os adolescentes também parcialmente, então nós não tivemos muitos casos de influenza, ou seja, se a gente for pensar pela doença coronavírus provocada em crianças e adolescentes, não é uma razão para suspender as aulas, tá? Isso considerando mesmo quadros graves. Existem quadros graves? Existem, como influenza, por exemplo, provocava muitos quadros graves, tá? Então, isso só não seria uma justificativa, porque pelo influenza a gente não suspendeu as aulas, nunca, né? Mas vamos lá. Você perguntou a respeito da vacina. Não, antes que você me responda essa pergunta, você colocou num aspecto que eu quero explorar um pouco mais. Ou seja, no início do programa eu falei que as crianças são assintomáticas. Então, o grande perigo da volta das crianças às aulas também era o fato delas contraírem o coronavírus e transmitirem para os adultos, é isso? É isso. Só que hoje, as crianças que pegam dos adultos. Porque as crianças são quem estão realmente fazendo o isolamento, tá? Ou seja, essas crianças vão transmitir para os adultos, mas algum outro adulto já transmitiu para esses adultos dentro da casa. Lógico, a hora que a gente começar a ter as crianças na escola, isso acaba sendo um risco. E por isso que os inquéritos epidemiológicos são tão importantes para a gente analisar realmente que criança poderia ou não voltar para a escola, ou até quais os riscos dessas crianças transmitirem para a população de risco. Talvez essas crianças tenham que fazer o ensino à distância mesmo. Mas tudo tem que passar por nós adultos termos uma posição correta, fazendo isolamento, os cuidados de higiene, uso de máscara, e não como, por exemplo, recentemente a gente viu um supermercado abrindo que as pessoas invadiram sem máscara e tudo mais, porque tinha promoção. Então, o desrespeito é um grande problema que nós temos aqui, tá? Mas tem um outro problema, Marcelo, que é importante destacar, é que a nosso isolamento social não atingiu mais de 54%, porque você tem que contar os empregados, as pessoas que tinham que trabalhar e são trabalhadores informais. E se não saísse para a rua para trabalhar, não teriam dinheiro para sobreviver. Também tem esse aspecto importante, essa questão social que é relevante. Sim, com certeza. Com certeza também é um ponto importante, mas mesmo essas pessoas quando saem na rua, muitas delas não cumprem as medidas de distanciamento e uso de máscara corretamente. Antes de ver o Donizete, eu queria te perguntar uma outra coisa. Vai ter um momento que toda a população, que aconteceu isso com a gripe espanhola lá no século passado, toda a população vai estar contaminada, ou seja, já criou anticorpos em relação ao coronavírus. Esse momento, você imagina quando vai acontecer aqui no nosso país? Ô, Joel, é uma pergunta bastante interessante. Gostaria de poder saber responder. Não sei precisar, porque meus conhecimentos médicos e minhas informações, diferentemente do que o Marcelo tem, infectologista,
os meus contatos nesse nível de conhecimento eu não consigo fazê-lo. Eu só queria comentar uma questão que o Marcelo acabou de levantar. 25% das nossas crianças, isso quer dizer, na rede municipal de São Paulo, 250 mil crianças. Elas convivem com pessoas com mais de 60 anos, em situação de aglomeração social, em situação de favelamento, em situação de vulnerabilidade social absoluta. E ao ir para a escola, eles vão conviver com adultos com salas de aula superlotadas. A questão principal da defesa da vida é essa questão. Nós estamos dizendo claramente, se não houver distanciamento social dentro da escola, Marcelo, a escola não se compara com supermercado, não se compara com praia, não se compara com pancadão, que podem ser eventos que acontecem de maneira pontual, isolados. Escola é todo dia. As escolas nossas começam às 7 da manhã, terminam às 11 da noite, onde tem noturno. É permanente, é diferente, são grandezas diferentes, são conceitos diferentes. Por isso que não é contraditório dizer que as escolas não podem voltar a vida. Para nós, é contraditório. O que faremos no retorno? No retorno. E aí, no passado muito recente, o consenso vinha a partir das autoridades médicas, vinha a partir da universidade. Era o consenso da sociedade, onde estava o conhecimento científico estabelecido, a pesquisa e a ciência. Hoje, com a proliferação das mídias sociais, todos sabem, todos querem pontuar, dizer as suas verdades. Aí que está a problemática. Nós perdemos a questão da ciência. E a ciência hoje deveria ser o patamar principal para indicar o inquérito sorológico. O que a prefeitura tem do inquérito clínico da primeira fase são os dados que o Joel disse no início do programa. A Amazonas, quando retomou, 300 profissionais de educação se contagiaram em 20 dias. Essa é a questão do contágio. Para não contagiar, é isso que o Marcelo está dizendo. É necessário flexibilização do distanciamento, precisamos voltar a ter um padrão de quarentena real, concreto, sem onde há encontro social, praia, supermercado, feira livre. Nós vamos endurecer, caso contrário, a nossa curva subirá mais da média de 700 mortes, nós vamos voltar a ter 1.200 mortes dia. Essa é a grande preocupação que você tem, né, enquanto presidente do sindicato, né? Volta do sindicato é o contágio em massa. Olha, nós estamos... Hoje o Brasil Cidadão está falando da volta às aulas. Há uma polêmica. Parte da sociedade é a favor, outra parte é contra. E, via Skype, o Brasil Cidadão está ouvindo o José Donizete Fernandes, que é o presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais em Educação, e o médico infectologista Marcelo Tussuca. Marcelo, eu fiz uma pergunta que era destinada para você, né? A curva da pandemia, me parece que ela está caindo, ela está descendente. Mas virá um momento em que toda a população, Marcelo, vai estar contaminada, já criou anticorpos. Que momento será esse? Nós estamos próximos dele? Porque ele é muito importante para a tomada de grandes decisões, como a volta às aulas, né? Quando a gente avalia a curva epidêmica em outros países, a gente imagina que existe uma grande possibilidade de um novo aumento no nosso número de casos, tá? Então, isso eventualmente pode acontecer. O quanto as pessoas realmente são suscetíveis ou não a terem a doença, não se sabe. Mas alguns dados epidemiológicos sugerem que alguma parcela da população talvez nunca vá ter a doença. Tá bom? Até você comentou em relação às crianças. Nos inquéritos epidemiológicos das crianças, em torno de 15% a 18% das crianças já tiveram contato com o vírus. E dessas, 60% não tinham manifestação clínica. Ou seja, a gente calcula em torno de 10% a 12% de todas as crianças do inquérito que já tinham tido contato e não tiveram manifestação clínica. E essas crianças pegaram de quem? Dos adultos. Os adultos. Tá? Hoje, quando você vai nas comunidades, o que acontece? Olha, eu tenho uma baixa renda, eu preciso ganhar o meu dinheiro, eu tenho que trabalhar, várias pessoas estão nessa situação, então nós temos uma pessoa que acaba cuidando de uma dezena de crianças.
com medidas muito menos adequadas, muito menos preparadas, em locais muito menos preparados, capacitados, e a chance dessas crianças, quando voltarem para o lar com os adultos, idosos e etc., vai transmitir. Então, essa situação já está acontecendo. E aí, nesse sentido, a escola, com certeza, é um ambiente muito mais bem controlado, desde que ela seja adequadamente preparada. Tá? Pelo que você disse até agora, o documento que vocês devem soltar agora não tem preparação nenhuma, nenhum professor foi capacitado, não há nenhum cuidado Então, a respeito mas de precisa segurança. caminhar. É uma coisa que a gente gosta de falar para os meus alunos, né? Quando é que você prepara a alta da criança quando ela interna? No dia que ela interna. No dia que ela interna, você já tem que estar pensando quando você vai dar alta para ela. Então, na hora que cancelou as escolas, o ensino já deveria estar sendo programado quando que voltaria. Então, todo esse tempo foi um tempo que nós perdemos, que já poderia ter sido feito o preparo tanto psicológico, físico nas escolas e etc. Então, bem, aqui Marcelo, nós estamos perdendo tempo. Agora eu vou ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira. Olá, Júlia, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Joel, bom dia, tudo bom? Tudo bom. Quais são as principais informações que você quer destacar do nosso site? Bom, pela primeira vez desde o início do século, o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas indicadas para crianças de até 1 ano. É o que mostram os dados do Programa Nacional de Imunizações de 2019, analisados pela Folha de São Paulo. O cenário se estabelece dentro do contexto de queda nas coberturas vacinais nos últimos 5 anos, cuja redução já chega a 27% para alguns imunizantes. E um levantamento realizado pelo jornal É o País Brasil mostrou que mais de 4 mil pessoas morreram antes de conseguir um leito de UTI para tratamento da Covid-19 aqui no Brasil. Essas mortes aconteceram em 6 estados, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Maranhão. Para a realização do levantamento, foram analisados dados das secretarias estaduais de saúde. E, por fim, uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que obrigava o governo do estado e a prefeitura de oferecerem merenda escolar aos alunos da rede de ensino pública durante a pandemia, foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. A Defensoria Pública afirma que vai recorrer a essa decisão e o governo estadual e a prefeitura do Rio dizem que, mesmo com essa decisão, vão continuar oferecendo um auxílio de kit merenda escolar aos alunos. Obrigado pelas suas informações. Você volta a próxima semana. Até lá, Júlia. Muito bem. Tem 2 questões aí das matérias do nosso site. Primeiro, eu quero repercutir com você, Donizete. Que absurdo essa decisão do Supremo Tribunal Federal de negar a merenda para as crianças, sabendo que nós vivemos um problema social gravíssimo aqui no nosso país. Então, Joel, por vezes o Supremo Tribunal Federal, ele consegue pautar assuntos importantíssimos na sociedade brasileira e até agir de maneira avançada. Mas nesse aspecto aqui é um retrocesso absurdo, um retrocesso innominável, por as razões que eu já disse anteriormente, de extrema desigualdade social, distribuição de renda desigual. O Brasil se assemelha muito à Belíndia, quando eu estudava, hoje muito mais Índia do que Bélgica, no sentido de atraso, não no sentido da potência nuclear que é a Índia, mas assim, o Rio de Janeiro é um estado de calamidade absoluta, total. Se tem algum lugar vulnerável, miserável no país, em função da questão histórica lá instalada, é o estado do Rio de Janeiro, é a cidade do Rio de Janeiro. Parece que lá é escola de corruptos, mas mesmo no meio da corrupção, há que separar as questões. A população mais vulnerável precisa desse kit merenda. Precisa ser ampliado para as famílias mais vulneráveis, não restringir. Então, o Supremo está na contramão do que realmente acontece. Eu gostaria muito que o Supremo fizesse jus ao que eles deveriam pelos salários fantásticos que eles recebem. São considerados funcionários públicos, mas não são funcionários públicos. Na verdade, eles são... a exemplo de muitas situações, aquilo que é
a ilha de excelência do país. A ilha da excelência não pensa como excelência na defesa dos mais vulneráveis. É E lamentável. mostra uma insensibilidade social incrível, né, Donizete? Ô, Marcelo, quero te ouvir. Em relação às vacinações, você percebeu que o Brasil sofreu um retrocesso incrível, né? Muito bem, nós temos experiências com dois tipos de vacina, né, Marcelo? A Oxford e a chamada chinesa. A Oxford sofreu aí uma estagnação. Uma das pessoas que estavam sendo alvos, né, que estava sendo cobaia, por exemplo, sofreu alguns problemas e eles pararam, e agora deve retornar não sei quando. Como agora a população que aguarda, ansiosa, insegura, né, essa vacina, agora vai ter que esperar mais um pouco? Como é que você vê isso? Vamos lá. Só um detalhezinho complementando o que a Júlia falou, tá? Este ano nós tivemos uma queda ainda mais significante, com uma cobertura vacinal em torno de 50% da maioria das vacinas. Então nós temos que vacinar as nossas crianças, tá? Esse é um ponto chave que a gente tem que comentar. Mas voltando para a vacina de Oxford. Primeiro, nós temos vários tipos de vacina e várias formas de se fazer a vacina. A vacina de Oxford, na verdade, ela utiliza um vírus que não provoca doença, que é um adenovírus. Ela enxerta, digamos assim, o material genético do coronavírus, e esse vírus dentro do corpo humano, ele vai induzir a produção desses anticorpos. Todos os processos de confecção de qualquer medicamento ou vacina, ele inclui, nessa fase 3, um grupo maior de indivíduos, exatamente para saber eventos adversos que, com um grupo menor de indivíduos, podem não aparecer. Tá? Então, isso deixa a gente muito tranquilo de que realmente o processo da vacina de Oxford está muito bem conduzido. Está seguro. Então, oi? Está seguro. Muito bem tá conduzido seguro, e muito seguro. Ou seja, assim que teve esse evento adverso, uma comissão independente, externa, avaliou o caso, inclusive os dados dessa comissão de que o caso não teve relação com a vacina propriamente, a vacina já foi liberada novamente para continuar os estudos, tá bom? Então a gente não imagina que vai ter atraso. Mas é importante a gente entender que o processo em si está sendo feito como deveria ser feito, de uma maneira correta e transparente. Quando aparecem eventos adversos, eles vão atrás, eles não escondem, eles divulgam, eles pesquisam e com comissões independentes, não ligadas ao laboratório que está produzindo a vacina ou que tem interesses escusos nessa história. Tá? Marcelo, então a vacina já está liberada novamente para continuar a pesquisa. Quando já estiver pronta, isso em meados do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, os grupos de risco que devem ser vacinados imediatamente são os idosos, os trabalhadores na área de medicina, né? E as crianças, pela ordem, é isso? Na verdade, não exatamente, tá? Nós temos outros grupos de risco que têm que ser considerados, como pessoas com câncer, pessoas com diabetes, obesos, hipertensos. Então, tem um nicho de indivíduos que tem alto risco de doença grave e eles precisam ser abordados, tá bom? Então, qual que vai ser a estratégia? Vai depender muito de quantas doses da vacina nós vamos ter. A proposta do Brasil é comprar 100 milhões de doses. Então, eu acredito que todos esses grupos, com certeza, poderão ser, digamos assim, abrangidos por conta dessa... Daria, em tese, metade da população brasileira poderia ser vacinada, é isso, né? Teoricamente, sim. Existem outras vacinas, existem outros acordos, existem outros estados que estão fazendo acordos com outras vacinas. Tem, como a gente comentou, são várias metodologias de produção da vacina. O importante é entender que a vacina você não vai só avaliar os efeitos adversos, mas vai avaliar a eficácia dela, que a princípio na fase 1 e fase 2 sugere que tenha, tá? Mas a gente também vai avaliar quanto de duração essa vacina vai ter em eficácia. Pode ser que nós tenhamos que fazer novamente a vacina daqui a um ano, daqui a algum tempo. Então, todos esses dados também continuarão
sendo avaliados. Não é uma coisa tão simples. A população está aguardando ansiosa a vacina. Em meio à pandemia, e há um movimento do governo federal de descrédito da ciência. Como é que você vê esse momento para a ciência brasileira, Marcelo? Uma coisa que a gente percebe é que a ciência muita gente quer fazer e nem todo mundo sabe fazer, como fazer, e muitas vezes são divulgados estudos incompletos, estudos inadequados, e isso tem atrapalhado muito o raciocínio até da própria população. Esse estudo inadequado que você está falando em relação à cloroquina, por exemplo? Por exemplo, o próprio autor do estudo na França, ele retirou a publicação. Então, assim, eu acho que tudo, como o próprio Donizete falou, tem que ter ciência, tem que ter uma metodologia adequada, com uma análise adequada, e não simplesmente sair divulgando os resultados que não foram feitos com uma metodologia adequada. E da mesma forma que a gente pode simplesmente falar, uma pessoa tomou uma medicação e foi bem. Tá, mas ela foi bem porque tomou uma medicação ou porque iria bem? Assim como uma outra pessoa que tomou a medicação foi mal porque tomou a medicação ou porque iria mal de qualquer jeito? Então, não é simplesmente eu tomei e então resolveu. Não, nós temos que pensar que existe toda uma análise estatística que a gente vai fazer. A gente tem que fazer uma comparação, estudos duplo cego, que o indivíduo toma, um grupo, né, de indivíduos toma, o outro grupo toma o que a gente chama de placebo, né, até para tirar o lado psicológico da história. Quem administra também não sabe o que deu, para a gente poder dizer realmente se foi mais eficaz ou não. E é dessa forma científica que os estudos têm que caminhar, assim como os estudos de vacina têm que caminhar. Então é importante a gente entender que muita gente está fazendo corretamente, e a gente tem que valorizar essas pessoas que estão fazendo corretamente. Outros estudos que não são feitos com a metodologia correta, eles têm que ser analisados, e as comunidades científicas têm que dizer, olha, é ou não é adequado. E é isso que é importante a gente dizer. O grande problema é quando o Estado estimula experiências que não estão comprovadas cientificamente, não é isso? Sim, recentemente teve uma publicação, um estudo internacional duplo cego aqui no Brasil, que foi feito com a azitromicina e a hidroxicloroquina, alguns hospitais daqui participaram, e, novamente, não se mostrou uma eficácia em relação a essas medicações. Então, é um estudo muito bem conduzido que acabou de ser publicado há questão de uma semana atrás. Ou seja, nós temos que valorizar as coisas boas que nós fazemos, divulgar essas coisas boas, desde que elas tenham sido corretamente analisadas. Tenho comprovação científica. Donizete, entre outros argumentos que você utilizou para que os professores não voltem às aulas, tem esse também, né, dessa insegurança e desse questionamento que a saúde está tendo no nosso país atualmente, né? Então, Joel, o gestor público é aquele que responde pela criação de políticas, ou seja, de interesses, qual interesse você vai atender, e é público para atender para a universalização, procurar a universalização e melhorar e minorar o sofrimento das pessoas no Brasil, tem sido esculachado, completamente esculachado. Os parâmetros da boa ciência, os parâmetros da ciência moderna, como pesquisa, técnica, metodologia, como o professor falou, controle, checagem, ressecagem, teoria, contestação da teoria, que é a ciência moderna, como nós aprendemos na escola. Isso é ciência, não é achismo. Então, se as autoridades públicas, começando pelo presidente da República, e a ausência do ministro da Saúde no Brasil, isso é vergonhoso para a ciência nacional, diferentemente daqueles que estão lá pesquisando, nos institutos do Brasil. Nós temos muitos cientistas de renome, a ciência brasileira é boa, é de boa qualidade. Entretanto, se o gestor público não aposta nisso, aposta na contramão, gestores públicos não são médicos, gestores públicos não são pesquisadores, não são cientistas, precisam se cercar desses cientistas. Veja a questão ambiental, um desastre.
Por quê? Porque nós estamos nos afastando da ciência, nós estamos negando a ciência. Nós estamos negando aquilo que a humanidade levou milhares de anos para construir. Uma imagem de satélite é uma construção tecnológica avançadíssima, entretanto, o achismo diz que não, aquela imagem não existe. E aí gera toda uma questão, fake news, falsas notícias, negação de vacinar, Joel. Isso é absurdo, nós temos um retrocesso na cobertura vacinal por esses achismos, não reconhecimento da ciência. Nós vamos recuperar a, a, ao respeito pela ciência. Só a ciência pode nos salvar. A ciência pode minorar as nossas vidas. Sem ciência, nós caminhamos rumo ao abismo. Para o caos. O Frank, nesse ambiente, os veículos de comunicação têm um papel importante no país, né? No momento. É verdade, é verdade. Os veículos de comunicação são fundamentais para esclarecer de que maneira deve seguir, e como bem o José Donizete disse, são da ciência. Eu acho que não há como você seguir no mundo que nós vivemos negando a ciência. A ciência não há como ela ser negada, ela pode falhar, sim, como tudo, né? Mas ela é fundamental, ela é que garante o avanço da humanidade, que a humanidade chegou até onde chegou graças a ela. E falando em meios de comunicação, Joel, eu queria aproveitar e puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha, a sardinha do Observatório do Terceiro Setor. Nós, Observatório na quarentena, que tem o objetivo de ouvir o nosso público e oferecer dicas de especialistas para que as pessoas passassem bem por esse processo de isolamento. Os resultados dessa... O Franklin, está cortando um pouco a sua... Nós estamos fazendo o nosso programa via Skype e às vezes dá uma queda e aí na internet a gente tem algum problema. Eu queria que você repetisse, Frank, essas informações, porque cortou muito o teu contato e nós acabamos entendendo a tua fala. Tá certo. Então, eu queria aproveitar, convidar as pessoas para acompanhar essa campanha que nós fizemos no site do Observatório, observatório3setor.org.br, e dizer que nós lançamos uma nova campanha, que é o Observatório em Movimento. Desta vez, nós vamos contemplar o nosso público com informações desse pandemia. Essas orientações virão de especialistas de várias áreas do conhecimento, dizendo da melhor forma que nós podemos viver durante este período. E aproveitar também para convidar todos e todas para acompanhar notícias no site do Observatório do Terceiro Setor e também nas redes sociais, no facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor, e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. E eu queria aproveitar, Joel, se você me permite, claro, fazer uma questão aqui para o professor e médico Marcelo Otsuka. O Covid-19, nesta fase que nós estamos, ele está tão virulento quanto no início, em fevereiro, março, ou ele está um pouquinho mais fraco na contaminação? Na verdade, nós temos visto uma redução de casos graves, porque a população que está sendo acometida é diferente. Tá? Então, parece que as pessoas de maior risco parece que começaram a se cuidar um pouquinho mais intensamente, um pouquinho melhor, ou passaram a ser cuidadas de uma maneira melhor. Tá? Então, não dá para a gente afirmar de uma forma geral se reduziu virulência. A gente acredita que não. Por quê? Porque os valores de taxa de mortalidade que a gente tem visto em todos os países do mundo, de uma forma geral, eles têm se mantido. Né? E o que muito a gente acredita, desde o início, a gente acreditava que a taxa de mortalidade giraria em torno de 0,5% a 1%. E na maioria dos países a taxa chegava em torno de 3, 3,5%, o Brasil estava 3,14%. Mas a investigação não era feita para toda a população. Ela era feita para muita gente que tinha sintomas. Tá? E a gente sabe que grande parte dessa população não vai ter sintomas. Então, a partir do momento que os países começam a fazer mais a triagem, inclusive naqueles assintomáticos, como por exemplo a Índia, a taxa de mortalidade é muito menor. Eles vão ter muito mais casos, mas uma taxa de mortalidade
Na Índia, por exemplo, se aproxima de 1%. Então, é isso que a gente imaginaria, de qualquer forma, a taxa de mortalidade para o coronavírus. Muito Joel, bem, estamos a estamos a 5 minutos do final do programa, Franklin. A produção me avisa aqui, e eu gostaria das considerações finais dos nossos dois convidados, do Donizete e do Marcelo. Ô, Donizete, o que mais importante você quer registrar nesse momento para finalizar a sua participação no Brasil Cidadão? Uma fala sua a respeito de por que você já explicou durante o programa que você é contra a volta às aulas, que esse ano praticamente aulas presenciais está perdido, e você é a favor de que se volte só no ano que vem. Eu queria uma fala sua para os professores e para a sociedade em geral, rapidamente, para a gente fechar o programa. O mais importante nesse momento, Joel, é a preservação das vidas. É necessário que a Prefeitura e a SME em São Paulo tomem medidas no sentido de preparar as escolas e preparar os profissionais de educação para o retorno no ano que vem. E no ano que vem, nós fazemos um amplíssimo movimento de reorientação curricular para recuperar aprendizagens. Não é recuperar tempo perdido, recuperar aprendizagens. Uma reorganização dos ciclos de aprendizagem para que nós garantimos para todas as crianças e adolescentes qualidade e possibilidade de poder vencer as etapas da vida que são importantes. Dizer aos profissionais de educação que o SINPRI está vigilante. Se o governo quiser atropelar a ciência, atropelar inquéritos sorológicos importantes, o sindicato vai juntar a categoria e vai fazer luta junto com a população no sentido de exigir que a SME adeque a estrutura física e a estrutura de recursos humanos para que o retorno possam garantir segurança para todos. É necessário que a SME enfrente essa batalha nos meses que se aproximam de maneira melhor, para garantir que não haja mais prejuízos para as crianças, os adolescentes e os jovens. E lamentar profundamente todas as mortes de vidas que nós perdemos em função da Covid-19. Um abraço a todos e um abraço à sua equipe. Muito bem. Franklin, alguma informação complementar, rápida? Não, por hoje não. Muito obrigado. Obrigado pela participação também do jornalista Franklin Valverde. Marcelo, suas considerações finais, rapidamente. Você que é um homem da saúde, do que mais você tem medo nesse momento da pandemia, onde a ciência é questionada aqui no nosso país? Nós temos medo de não fazer as coisas como devem ser feitas. E nós fizemos, nós Brasil e nós mundo, fizemos muitas coisas de uma maneira incorreta, até por desconhecimento da doença no início, mas nós persistirmos no erro não está certo. Eu acho que é importante realmente a gente entender as pessoas de risco, entender os medos, receios, todos esses aspectos em todos, não só nos professores, acho que para todo mundo, mas entender também que nós não podemos prejudicar as crianças de maneira nenhuma e a gente tem que fazer da forma melhor para todos, com o menor risco possível para todos, e para isso a gente tem que caminhar e caminhar rápido. Então, eu acho que é importante a gente entender que todos nós temos que caminhar juntos para conseguir um objetivo maior. Muito bem. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de José Donizete Fernandes, presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação no Ensino Municipal de São Paulo, ao médico Marcelo Tsuka, que é infectologista pediátrico, vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, você pode acompanhar o nosso programa, que começa às 9 horas da manhã, que é o Observatório na Brasil Atual. Nós vamos falar das consequências do impacto do isolamento social na saúde mental. Quando você está se sentindo, está mais estressado ou menos estressado, acompanhe nosso programa, faça perguntas. Quinta-feira, às 9 horas da manhã. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.